A paz, Senhor, povo de Deus, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Eu estou bem, recentemente fiz uma cirurgia no dia 7 de julho, mas estou me recuperando bem, graças a Deus. Eu vi que tem inscritos novos no canal, que Deus abençoe sua vida, sua família grandemente. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra, né? E eu até fiz umas anotações aqui na minha agenda para não me perder. Tá lá em Gênesis, versículo 37. Uma palavra bem conhecida e muito linda também, que fala sobre José, os sonhos de José. Eu anotei aqui, ó, José era o filho de Jacó e seu pai o amava muito. E ele amava José mais do que os outros, por quê? Porque José era o filho da sua velhice. E um dia José tem sonhos, que está lá no versículo 6. Vamos ler. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então José contou o sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos ficaram com raiva de José. Aqui a palavra diz, né? Que os seus irmãos o odiavam ainda mais, e, e eles tiveram raiva e inveja de José, por aqueles sonhos que José tinha. E José foi inocente, contou ali para os seus irmãos, né? Os sonhos dele. Tem até um hino que fala: não conte seus maiores sonhos para ninguém. Porque às vezes a gente acaba contando um sonho, um projeto, algo para alguém, e aquela pessoa não está torcendo realmente por nós, né? E, e ali a palavra vai dizer que os irmãos foram apacentar e José foi até eles com uma túnica que José tinha ganhado de seu pai de várias cores. E José foi até os seus irmãos, sem imaginar o que se passava, a maldade que se passava no coração de seus irmãos. E quando José vai indo até eles planejam matar José. Só que o seu irmão Rubem interferiu, né? Acredito, com certeza foi Deus que tocou no coração daquele jovem, né? E ali ele interferiu. Então os irmãos decidiram o quê? Jogar José numa cova. Eles queriam matar José, mas Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Deus, ele tinha um plano lindo na vida de José. E muitas das vezes as pessoas querem isso mesmo, querem acabar com nossos sonhos, querem querem nos ver jogado numa cova, né? Mas maior é Deus que está conosco. E então eles viram uma companhia de ismaelitas que vinham e venderam José por 20 moedas de prata. E eles levaram a túnica de José com o sangue de um cabrito que eles mataram, né? E o pai de José, Jacó, quando viu aquela túnica, ele achou que alguma fera tinha matado José. E ficou muito triste. Então imagine a tristeza de José. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Foi vendido. Deve ter sido uma dor muito grande, né? Imagine se um amigo, né, alguém que a gente considera um amigo, um colega, alguém próximo faz algo que nos magoa, a gente vai ficar triste. Imagine pelos seus irmãos, né? Família, mesmo sangue. E eles venderam José. Olha que tamanha maldade que aqueles jovens estavam no seu coração. E José, chegando lá, José ele foi vendido, ele foi levado por essa companhia, né, de ismaelitas, e lá ele foi vendido a Potifar, eunuco de Faraó. Então ali José, quando ele é vendido para Potifar, deixa eu ver se eu acho que esse eu não anotei o versículo. José, tá em Gênesis 39, se vocês quiserem acompanhando, José na casa de Potifar. Ó, e José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que José estava com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José
achou graça em seus olhos e o serviu. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Então José, ele era um homem de Deus, um homem que tinha um bom coração, que era temente a Deus. Então tudo que ele colocava as mãos para fazer prosperava, né? Porque quando a pessoa ela segue a Deus, ela serve a Deus fielmente, aonde ela colocar as mãos será abençoado. E José era assim. Então José, quando chegou na casa de Potifar, Potifar viu isso, que José, por ser um homem de Deus, tudo que ele colocava as mãos prosperava e colocou-o como mordomo. Só que o que aconteceu? Estava tudo dando certo, José estava ali fazendo o seu trabalho, mas a mulher de Potifar, a Bíblia conta que José era um homem que ele era bonito, né? Trazendo para a linguagem de hoje, era um homem bonito. E ela começou a olhar para José diferente e querer ter algo com José. Só que José, ele era um homem fiel a Deus. E ele era fiel também ao seu patrão, a Potifar, que era o patrão dele, né? Que confiou tudo a ele. E José não quis ter nada com essa mulher. Eu vou resumir aqui para não ficar muito extenso, né? Ele não quis ter nada com essa mulher. E todas as vezes que ela tentava investir nele, ele, né, se afastava. Porque a Bíblia diz pra gente se afastar do mal, né? E José, ele se afastava daquela mulher, porque ele sabia que ele não podia fazer aquilo. E deve ter sido difícil para José, porque ele era um homem. A mulher de Potifar provavelmente era uma mulher muito bonita, né? Uma mulher muito bonita, muito bem cuidada. Mas José, ele foi fiel a Deus e ele não se deitou com aquela mulher. E aí ela fica brava e arma uma emboscada para José, né? Que a gente sabe que ela, quando José vai até ela, quando eles ficam sozinhos na casa, ela tenta, né, obrigar José a ter algo com ela. Deixa eu ver se eu acho. Tá em 14. Tá no versículo 12. Versículo 11. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E ali naquele instante, ela chamou os homens da casa e ela falou para eles, né? Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou em mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Então ela disse ali que José tentou fazer algo com ela contra a própria vontade dela, o que era mentira, né? Porque José, todas as vezes que ela tentou ter algo com ele foi firme com ela e disse que não. E ali José, sendo inocente, não tendo feito nada de errado, ele vai para onde? Na prisão. E ele foi parar na prisão sem ter feito nada. Imagine a tristeza de José. Foi vendido pelos seus irmãos. E aí ele vai para casa de Potifar, começa a fazer tudo certo e é injustiçado, indo parar numa prisão. Imagine a tristeza dele, né? Porque ele era inocente, ele não tinha feito nada que para merecer estar no lugar, para merecer estar numa prisão. E é muito triste quando a pessoa não faz nada e é injustiçada pelas outras pessoas, né? Uma coisa é quando a pessoa fez né, mas quando ela não fez, é muito triste. E José passa novamente por algo muito triste, né? E ele vai parar na prisão. Mas Deus estava com José em todos os momentos, né? Muitas das vezes a gente passa por momentos da nossa vida que a gente, né, parece que Deus não está mais conosco, parece que as coisas não fugiram do nosso controle, tá tudo bagunçado, mas Deus, ele está conosco o tempo inteiro. É só a gente ficar firme com ele. Assim como Deus estava com José, Deus estava com José naquela cova onde José foi julgado. Deus estava com José na casa de Potifar, Deus estava com ele o tempo inteiro. Muitas das vezes Deus permite que aconteçam certas situações na nossa vida, na qual a gente fica triste, mas isso não significa que Deus não nos abandonou. Não, Deus está conosco e Ele tem um propósito em tudo. E Deus tinha um propósito muito lindo e grande na vida de José. José podia não estar entendendo nada naquele momento, né? Mas havia um propósito lindo de Deus na vida dele. E José, mesmo não entendendo, ele confiava em Deus, né? Eu imagino assim que ele pode ter até assim se questionado, nossa, por que disso? Eu tenho tentado fazer o que é certo.
Eu tenho tentado viver minha vida correta, né? Eu imagino, né? Não sei. Mas ele continuou confiando em Deus, continuou firme ali com Deus, né? E esse é o segredo, a gente tem que continuar firme e confiando em Deus, porque ele está conosco em todo o tempo. E ali, quando José vai para aquela prisão, o Senhor estava com José, estendeu sobre ele, tá lá no versículo, em Gênesis 39, no versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Novamente, né? O Senhor estava com José. E até numa prisão, José, ele colocava as mãos e o que ele fazia prosperava. Então o carcereiro colocou ele ali, né? Colocou entregou todos os presos ali sobre o cuidado de José. E ali na prisão, José estava ali e Deus tinha um propósito na vida, né? Deus tinha um propósito lindo para a vida de José. E ali em Gênesis 40 vai falar que aconteceu, vou ler para ficar melhor. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então o copeiro e o padeiro ofenderam a Faraó e foram jogados na prisão. E aí, ali na prisão, eles têm 2 sonhos. Cada um tem um sonho na mesma noite. E aí, José vê que eles estão com o semblante aflito, estão, né? E ele pede que eles contem esse sonho. E ali, José interpreta o sonho deles, né? De modo que ele diz, né? Que o padeiro, segundo a interpretação de José, o padeiro, ele ia morrer, né? Já o copeiro, ele ia retornar ao seu senhor. Aqui eu tô resumindo, tá? Mas vocês podem estar meditando ali na passagem toda de José. E acontece exatamente como José interpreta ali. Dentro de... Deixa eu ver se eu vou achar aqui, mas fala que é dentro de 3 dias, né? Aquele padeiro, ele... Então respondeu José: dentro de 3 dias, Faraó tirará sua cabeça e pendurará no pau, e as aves comerão sua carne sobre ti. E aconteceu no 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor. E a cabeça do padeiro Mor condenou diante dos seus servos. Então, o padeiro morreu. E o copeiro voltou a servir Faraó, assim como José tinha sonhado, assim como José tinha interpretado o sonho deles. Mas José pediu ao copeiro que se lembrasse dele. Mas o copeiro, naquela alegria, né, acabou se esquecendo de José. E José passou mais 2 anos na prisão. Imagina, 2 anos. É muito tempo, né? E José ficou ali, esquecido pelo copeiro, mas não por Deus. Porque o copeiro disse, José pediu que o copeiro se lembrasse dele. Mas Deus não tinha esquecido de José. Ainda que o copeiro tivesse esquecido, Deus não esqueceu. E Faraó, ele tem os sonhos que a Bíblia relata. E quando ele tem os sonhos, ele quer alguém que interprete. Aí o copeiro se lembra de José. Deus faz o copeiro se lembrar de José. E aí José é trazido à presença de Faraó. E conforme José interpreta o sonho de Faraó, assim Faraó vê que Deus está com José. E ali ele decide colocar José como governador do Egito. Porque José, ele interpretou os sonhos, né? E ele disse que haveria 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome, que teria que guardar alimentos. E o governador, e aí o Faraó vê que José é um homem de Deus, é um homem que sábio, e coloca José como governador. Imagine agora um homem que foi vendido pelos seus irmãos, que passou por uma prisão injustamente, que sofreu tanto. Agora ele é colocado como governador do Egito. Olha que lindo. Tudo aquilo que José passou tinha um propósito. Todo aquele sofrimento, aquela dor que ele passou tinha um propósito. Porque Deus tinha algo muito grande sobre a vida de José.
Enquanto maior a luta, maior a dificuldade, é porque Deus tem algo lindo preparado, né? Só que tem muitas pessoas que perdem aquilo que Deus preparou para elas. Por quê? Porque no meio da dificuldade, das lutas, elas desistem, elas abandonam ao Senhor. E nós não devemos desistir, por mais que seja difícil. Tem horas que não é fácil, tem horas que dá vontade de largar tudo, mas nós não podemos desistir, porque Deus, ele tem um propósito em tudo e ele está conosco todos os dias, né? E José, ele é colocado como governador do Egito. Olha que coisa linda, né? E Deus, ele faz aqueles sonhos de José se cumprirem, né? Por quê? Porque depois os irmãos de José vêm até ele sem saber, sem reconhecerem, vêm comprar mantimentos e José ali faz uns testes com seus irmãos, né? E depois José, ele fala para os irmãos, sou eu, o irmão de vocês, tal. E acontece, e o sonho de José se cumpre, porque os irmãos se prostram diante de José. E José perdoa os seus irmãos, isso é muito importante. Diante de tudo que os irmãos fizeram com ele, José conseguiu perdoar. O perdão na vida do cristão é muito importante. Tem pessoas que às vezes estão na igreja há anos e não conseguem perdoar. Não conseguem liberar o perdão. Ouviram algo que machucou tanto que aquilo fica remoendo por anos. E às vezes a pessoa até fala, não, eu já perdoei, mas lá dentro ainda tem aquilo. Então é importante a gente buscar em Deus todos os dias para conseguir perdoar verdadeiramente, né? Eu já passei por situações que eu vi coisas que foi muito difícil liberar o perdão. Teve coisas que eu ouvi que me machucaram muito, muito, muito mesmo. Mas eu pedi a Deus e eu consegui perdoar, né? E José, ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Olha que coisa linda, né? Tem pessoas que por menos guardam ressentimento por anos. Então, José, ele perdoou os seus irmãos e trouxe os seus irmãos, seu pai, para viver com ele. Que coisa linda, né? José, ele passou por tanta dor, por tanto sofrimento, mas Deus, ele honrou a José fazendo dele governador do Egito. Eu acredito que José nunca imaginou uma coisa dessa, que Deus tinha algo tão grandioso sobre a vida dele, né? E Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente está pedindo algo para Deus, algo tão pequeno, e Deus tem algo tão grande, tão lindo para dar para nós. Quero rapidamente, antes de encerrar, contar um pequeno testemunho. No ano de 2023, eu estava em um trabalho que para mim estava muito puxado. E eu comecei a orar todos os dias, pedindo a Deus um trabalho melhor, no horário melhor. Porque eu saía para trabalhar, eu entrava 9h30 no trabalho e eu saía 6h30 da noite, né, já é quase noite, né? Eu saía de lá, chegava na minha casa quase 7 horas e não dava tempo de nada. Por quê? Eu tenho criança em casa, então a gente chega, a gente tem que preparar janta, tem que limpar a casa, tem que cuidar, né? Então, tava muito puxado para mim o horário e o trabalho em si, porque o trabalho era puxado, eu chegava muito cansada. Filho, um pouquinho mais baixo. E eu orava quase todos os dias. Eu sempre estava fazendo meu trabalho e orando e pedindo a Deus, Deus, me dá um trabalho melhor, Deus, me dá um trabalho em meio período. E eu orava assim, direto para Deus. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava falando com Deus no pensamento e orando, pedindo. Passava pelas pessoas quietinhas, mas aqui eu estava conectada falando com Deus, né? E eu pedi, e eu fiquei 2 meses naquele trabalho. E eu não queria sair sem ter nada. Filho, muito barulho. Eu não queria sair sem ter nada preparado. Mas assim, chegou 2 meses, eu falei assim, agora não dá mais. Eu não tô conseguindo mais, eu vou sair. E ali, só que antes de eu sair, eu conheci uma pessoa no meu trabalho que falou assim pra mim, por que você não inicia uma faculdade? Eu falei, faculdade? Ela falou assim pra mim, uma pessoa usada por Deus, que Deus colocou ali pra me orientar, pra me ajudar ali. E ela falou, comece uma faculdade. Eu falei assim, mas como? Eu falei assim, eu não tenho tempo, né? É tão corrido. Daí ela falou assim, não, dá pra você estudar em casa. Dá pra você estudar à distância, EAD à distância, né? E assim, eu confesso que eu não sabia como era, né? Como que... Eu não sabia que dava pra
fazer prova, fazer tudo em casa. Eu achei que você tinha que ir até uma faculdade. E eu falava assim, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, né? E ela falou, não, você pode estudar em casa, fazer tudo em casa. E ali aquela pessoa foi tão usada por Deus, aquela mulher, que ela correu atrás, ela viu a faculdade pra mim, onde ela estava fazendo a pós-graduação dela. E ela chegou pra mim e falou assim, olha, Camila, eu falei com eles lá da faculdade. E se você não começar agora, você não começa mais. Porque eles te deram um preço muito bom pra você fazer com eles. E ali ela me passou o valor. Um valor muito bom pra mim. Porque eu não teria condições de pagar caro numa faculdade. Eu não teria condições de pagar, se chegasse até mim uma faculdade. Até 300, 400 pesaria pra mim naquele momento. E assim, a minha faculdade veio num valor muito acessível. E ali eu iniciei a faculdade e eu iniciei pedagogia. E após eu iniciar a faculdade, acho que eu fiz os meus currículos já ali, passou acho que 1 mês e pouco, ou 2 meses, uma escola particular na qual eu tinha enviado o currículo entrou em contato comigo. E eu tinha pedido para Deus o trabalho de meio período. E eu em oração, Senhor, se for da tua vontade que venha dar tudo certo. Porque eu sempre peço a Deus a vontade dele, né? Porque às vezes a gente olha e fala, ai, é lá, é o lugar que Deus preparou, mas de repente não é. Então é importante a gente estar pedindo direcionamento, pedindo para Deus, é da tua vontade mesmo? Por mais que aos nossos olhos seja maravilhoso. E eu fiquei pedindo, Deus, é da tua vontade? Se for, abençoa. E o que aconteceu? Entraram em contato comigo, a dona da escola, só que ela me ofereceu o horário da tarde, das 12h30 às 6h30. E eu fiquei triste, né? Falei, poxa, esse horário pra mim não dá. Mas eu mandei um áudio, ouvi o meu esposo que falou assim, manda o áudio e explica. Mandei um áudio e expliquei. Falei, olha, tem as crianças, eu precisava no horário da parte da manhã. Se aparecer alguma coisa, você me avisa, por favor? E ali a dona falou, não, assim que aparecer eu te aviso. Resumindo, né, pra encurtar um pouco, que o vídeo tá ficando muito extenso. Ela entrou em contato comigo e acho que uma semana e meia depois e falou, olha, surgiu a vaga de manhã pra você. E eu fui pra lá trabalhar. Eu trabalho hoje das 7 da manhã até a 1 da tarde, o horário que eu tinha pedido pra Deus. E Deus não me deu só um trabalho melhor, mas Ele me deu uma faculdade também. Eu tinha, né, quando eu era novinha, eu tinha vontade de estudar, de fazer uma faculdade. Mas aí o tempo foi se passando, eu virei mãe e tudo, e eu já não pensava mais em faculdade, né? Aquilo já tinha passado. Mas Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Deus não me deu só um trabalho, como eu falei, mas me deu um trabalho, me deu uma faculdade. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Hoje eu trabalho como auxiliar de classe nessa escola, tô lá 2 anos, vai fazer 2 anos já. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? O cristão passa por luta sim, por adversidade, mas Deus está conosco em todo tempo. E eu sem Deus, eu não seria nada. Não seria nada mesmo. Porque Deus, Ele é tão bom. Eu passei um tempo muito grande desviada, quando era novinha, né? E nada dava certo na minha vida. Nada ia pra frente. Parece que minha vida estava travada. Porque eu estava eu estava fora da presença de Deus e eu sabia o chamado que eu tinha. E quando eu voltei para a igreja, Deus começou a colocar as coisas no lugar, começou a abençoar a minha vida. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, né? Então você que assistiu esse vídeo até o fim, eu não sei se você está meio afastado dos caminhos do Senhor, mas se você estiver afastado, eu falo para você, volta para os caminhos do Senhor. Se posiciona diante de Deus e Deus vai trabalhar por você, porque para as coisas começarem a dar certo na minha vida, eu precisei me posicionar. Não é só, eu vou para a igreja, eu oro, não. É se posicionar, se colocar na posição. Hoje eu participo do círculo de oração na minha igreja, eu trabalho na regência com as irmãs, eu ajudo os nossos jovens e eu cuido das crianças. Então é se posicionar, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem na minha vida, né? É estar no centro da vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não está no centro da vontade de Deus. A gente está fazendo as coisas por nós mesmos, né? Então é preciso estar no centro da vontade de Deus, orar e falar, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero fazer a tua vontade, né?
Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não querem mais fazer nada para Deus, né? Acha que só ir para a igreja, voltar já é o suficiente. Não, nós temos que fazer algo para Deus, para naquele grande dia a gente se apresentar diante dele com obras, né? Fazer algo a mais para Deus, buscar entender qual é o nosso chamado, para entender, pedir a Deus, Senhor, qual que é o meu chamado? Você que ainda não sabe qual é o seu chamado, peça para Deus. Bom, eu espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra, que esse testemunho possa edificar a sua vida. Se você está pedindo algo para Deus, não desista de pedir, não. Eu não desisti. Enquanto Deus não me deu a minha bênção, eu continuei ali, ó, orando, buscando, porque eu sabia que Deus, ele ia me dar. Mas muitas das vezes Deus quer que a gente insista. Tem pessoas que começam a orar, ora uma semana já para, e Deus ainda não me deu, já não adianta mais orar. Não, tem que insistir. Se você quer, continua orando e pedindo a Deus. Então, eu espero que esse testemunho possa edificar a sua vida. Espero que Deus tenha falado com você, tá? Medita nessa palavra de José. Faça como eu, que há uns dias atrás meditei. Medita com calma. É uma palavra linda que nos ensina muito. E creia que Deus está contigo em todos os momentos, né? Deus estará conosco até a consumação dos séculos. É a palavra dele que diz. E lembre-se que Deus ele tem um propósito até nos dias maus, até nos momentos difíceis, assim como na vida de José. Deus tinha um propósito lindo na vida dele. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida grandemente. E que nesse ano de 2025, né, já estamos aqui na metade do ano, que você possa se posicionar e estar no centro da vontade de Deus, para viver o extraordinário de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Curta esse vídeo, tá bom? Se puder, comenta, para que o YouTube possa sugerir o vídeo para mais pessoas. Se Deus falou com você, comenta aqui para mim saber, que é bom a gente saber que através da palavra que foi postada, Deus está falando com pessoas. Que Deus abençoe você poderosamente. Fica com Deus.